Para a nossa preparação de rabada, a nossa rabada está de molho aqui na Detremp, em água gelada com sal, tem meia horinha. Nós vamos utilizar cebola, cenoura, alho, uma pimentinha no final, aquela capa do bacon só para dar um sabor. Nós vamos temperar a nossa rabada com um pouquinho de sal, até porque o cozimento dela é muito longo, pimenta, e vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Isso é opcional, tá? Mas isso vai ajudar depois no nosso caldo, na hora da finalização. Agora nós vamos começar a selar a nossa rabada. Panela quente, tá? Com um pouquinho de óleo, manteiga, banha. Na realidade, a gordura que vocês fizerem não precisa muito, porque à medida que nós formos selando, essa gordura da própria rabada vai descendo um pouco também, tá? A hora de dar a cor é essa. Sempre primeiro sele a sua proteína. Você está fazendo uma camada de gordura, de sabores no fundo da panela, para depois fazer o nosso refogado de aromáticos que vai ser utilizado nesse preparo. Lembrem de selar todos os lados da sua proteína, tá? Com toda a nossa carne selada, tá? Ela já pegou coloração. Nós vamos reservando ela aqui do lado. E nós temos aqui embaixo uma crosta de sabor na nossa panela, tá? Ela não tá queimada. Agora, aqui nessa panela, com esse fundo de panela já feito, tem bastante sabor, nós vamos colocar a nossa cebola. Vamos deixar a nossa cebola suar um pouquinho, para então adicionar a cenoura, desculpa. Nossa cenoura já murchou, hora de acrescentar nosso alho. E a cenoura.
caldo aqui, só para soltar esse fundo de panela. Lembram do fundo da panela que estava cheio de uma crostinha? Ah, ele agora soltou. E nós vamos voltar a nossa carne. Começa logo pelos pedaços maiores. Da nossa carne. Aquela capinha, a pele do bacon, tá? Que em geral a gente tira. Uma folha de louro. E agora vocês podem cobrir ou com água ou com caldo. Eu tô com caldo de vegetais aqui que eu fiz com as cascas dos nossos vegetais, né? Eu tinha mais aqui algumas coisas e a gente usa aqui até o nível da nossa panela. Então, vamos arrumar aqui para ficar tudo bem cobertinho. E agora vamos deixar aqui na pressão por uns 40 minutos, tá? Pronto. Depois de 40 minutos, a nossa rabada aqui já tá soltando do osso, né? Saiu da pressão. Nós vamos tirar esse excesso, um pouco desse excesso de gordura que tem aqui. Com a nossa rabada cozida já bem molinha, o que nós vamos fazer agora é desfiar, tá? Essa rabada com ela quente. É bem mais fácil, tá? Então tirem do fogo e com o auxílio de 2 garfos é só ir desfiando, tá? Ela vai soltar toda do osso e nós vamos desfiar em pedaços maiores, tá? Aqui são cartilagens, tá? Tudo isso dá sabor à nossa rabada no final. Você pode deixar ou separar. Eu gosto sempre de deixar alguns ossinhos menores para colocar em cima do prato finalizado, né? Aqui nós temos 2 opções. Eu gosto de transformar a nossa rabada desfiada quase que num creme para ficar embaixo do nosso soufflé. Então eu vou voltar ela para um pouco do caldo do cozimento e vou deixar ela reduzir mais o caldo para esse caldo ficar mais encorpado e manter a umidade da nossa rabada. Nós voltamos a nossa rabada desfiada, tá? Com o caldo já reduziu bastante aqui. E enquanto ele tá reduzindo lá, a nossa mandioquinha ou batata baroa tá cozinhando aqui até ficar macia
em pouca água, tá? Não coloquem muita água. Ela ficar macia, ela já está pronta para nós amassarmos e transformarmos em purê. Mandioquinha bem cozida. Se você tiver espremedor de batata, tá? É só espremer ela ainda quente. Se não, pode passar numa peneirinha fina pra gente ter o purê da mandioquinha, tá? E aí, só ir raspando aqui aos poucos, tá? Até nós termos todo o purê bem fininho da nossa batata baroa ou mandioquinha. Com o nosso purê de mandioquinha já passado, fininho, ainda quente, nós vamos acrescentar a gema, tá? O fato dele estar quente já vai ajudar a ir cozinhando essa gema. Ele absorve rapidamente a gema. E o nosso creme de leite. Vamos colocando aos poucos. A quantidade de creme de leite pode variar um pouquinho, por isso que eu nunca coloco líquido sempre de uma vez. Porque se ele ficar muito fino, depois ele não vai ter estrutura. Como eu tô fazendo uma porção menor do que a da receita, tá? Preciso ter esse cuidado. E também vai depender da mandioquinha, né? Se ela tinha mais água, se ela tinha menos água. Aqui, essa consistência, olha, ele tá a consistência de um mingau um pouquinho mais grossinho, mas ele tá sedoso. Eu não preciso mais colocar creme de leite, tá? Agora aqui vão só as claras em neve. Daqui a pouquinho a gente já coloca. Finalizarmos o nosso soufflé, tá? Nós vamos colocar em torno de 1/3 da nossa clara em neve, tá? E nós vamos fazer o que a gente chama de sacrificar essa clara. Por quê? Porque eu preciso de uma certa leveza para depois misturar o restante dessa clara, tá? Então, a gente chama que nós vamos sacrificar em torno de 1/3 da nossa clara em neve, tá? Agora, nós vamos voltar o restante. E aí, cuidadosamente, nós vamos envolver com essa clara restante, tá? E aqui nós queremos manter todo o ar todo cuidado. Já tem pimenta, vamos corrigir
sal. E agora vamos partir para a montagem. Agora nós vamos começar a nossa montagem, tá? No caso aqui eu vou montar individual, então eu vou estar utilizando um aro montado, tá? E já vai ficar posicionado no prato. Se quiser usar um prato que possa ir ao forno, ele vai rapidamente ao forno. Se não, você pode usar num refratário normal, se estiver fazendo para várias pessoas, tá? A nossa rabada bem cremosa. Vou colocar uma camada generosa da nossa rabada. Deixar bem certinho. E agora nós vamos colocar o nosso soufflé. Quando se fala de soufflé, aqui nós temos um truque, tá? Para que ele cresça bem direitinho, nós vamos limpar essa borda. Para que ele possa crescer, ok? Então agora é só levar para o forno pré-aquecido.